A paz do Senhor, querido professor, querido aluno, a você que já é inscrito no nosso canal, Deus abençoe. E a você que não é inscrito, gostaria de fazer um convite especial para você, né, que você venha a estar aí se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho e já deixando aí aquele like, né, para ajudar o nosso canal vir a crescer. Bom, hoje estaremos tratando, né, de mais uma das nossas videoaulas comentadas, né, da nossa lição bíblica dominical, que elas vêm com a edição especial de jovens e adultos, que veio como tema os princípios divinos em tempos de crise. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Glórias a Deus, né? Hoje nós estaremos tratando aí da lição de número 9, que vem também com o tema dizendo assim: como vencer as oposições à obra de Deus. Como disse, né, a lição de número 9 do dia 30 de agosto de 2020, né? O nosso texto áureo, ele está lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 37, que diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A verdade prática vai dizer assim: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos, né? Glórias a Deus. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Neemias, capítulo 4, versículo 8 ao 20, e 1 de João, capítulo 4, versículo 4, versículo 5 e capítulo 5, versículo 5, né? Glórias a Deus. O nosso objetivo, assim, da nossa lição geral nós devemos destacar as medidas adotadas por Neemias, né, a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. Glórias a Deus, né? O nosso ponto central da nossa lição vai dizer assim: jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Essa leitura vai estar lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6 aí, né? Que sem fé é impossível nós estarmos agradando a Deus. Glórias a Deus. Na nossa parte introdutória nós vamos dizer assim: na lição de número 7, observamos que a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas do que os seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Olha, nas lições anteriores nossa aqui, eu expliquei aí, né, quem são esses samaritanos nos nossos dias atuais. E naqueles dias também, né, que os samaritanos são aquelas pessoas que vivem, né, elas se alegram com o pranteio das outras pessoas, né, elas se sentem bem com, vamos dizer assim, bem o português bem claro para nós, eles se sentem bem com a desgraça alheia. Esses são os samaritanos desta lição que nós estamos tratando. E nos dias atuais, nós vemos muito disso dentro das nossas próprias igrejas, né? Daquelas pessoas que pensam assim, eu não conquistei, e então ela também não devia conquistar. Ou ela não conquistou, tá vendo? Ela não conquistou porque eu não conquistei. Então são essas pessoas que apresentam nessa lição de número 7, esses samaritanos. E agora nós vemos eles novamente na lição de número 9, tratando da reconstrução do muro, né, que Neemias foi incubado a estar fazendo esta obra, né? Tanto é que ele recebeu vários apoios, né, primeiramente de Deus e depois do rei, que custeou toda a obra, todo o material. Ele deu ordem, né, para que todos os desejos de Neemias fossem atendidos. Deu uma espécie de uma carta branca
para Neemias estar realizando esta obra. Nós estaremos tratando aqui dos seus tópicos, seus subtópicos e alguns exemplos. Amém? Vamos entrar na nossa lição. Primeiro tópico diz assim: qual a procedência desses ataques? Primeiro, a Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques. Ela diz que não devemos lutar contra carne e nem sangue, mas sim contra os principados e todas as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais na maldade, nos lugares celestiais. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, vai estar dizendo essa referência. Portanto, nossa luta é, antes de que tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos do demônio, aos quais nos destacam que desde Lúcifer caiu um pecado no céu e foi expulso de lá. Ele tem sido o adversário de Deus e de suas obras. Olha que interessante, nós vemos isso dentro da nossa própria congregação, dentro da nossa própria casa, dentro do nosso trabalho, né? Quando nós estamos aí fazendo a obra de Deus, nós vemos que o inimigo se levanta de uma tal maneira, mas ele se levanta para cair, sempre é assim. Mas ele não se importa, e ele fica tentando, até que uma hora a gente venha a desistir. Mas aí que tá, que nós temos que ter fé, como já foi dito no nosso ponto central, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter fé constantemente, né? Nosso segundo subtópico diz assim: qual a orientação que a Bíblia dá diante destas lutas? Ela diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais, primeiro exemplo, resistir no dia mau. Como assim no dia mau? Aquele dia que você não está bem. Olha, irmão Daniel, eu não passo por isso. Passa. Todos nós passamos por isso, o dia mau. Aquele dia que parece que vem as afrontas e nos derruba no chão, né? Então, esse é o dia mau. Aquele dia que você fala assim: olha, hoje eu não estou legal. Hoje eu não estou muito bem. Esse é um dia mau. Tendo feito tudo, ele já tentou de tudo contra nós, né? Mas no exemplo C que diz assim: ficar firme. Em Efésios capítulo 6, versículo 13, devemos estar firmes na palavra do Senhor. Vejamos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firme e resistir e vencer. Tiago capítulo 4, versículo 7. Por que ele diz isso? Né? Para nós ficarmos firmes. Resistir o diabo. Né? Resista o diabo. E ele vai fugir de nós. É isso que está querendo dizer nessa lição. Né? O terceiro subtópico diz assim: nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. A Bíblia diz que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Em 1 de João capítulo 5, versículo 5 vai estar dizendo isso. Porque isso a Bíblia aconselha: milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos não temer, mas somente crer. Não deis lugar ao diabo. Então devemos estar firmes ali alicerçados em Deus. Não podemos ter fé, não podemos ter medo, né, do levante do inimigo.
Não podemos temer Satanás, mas sim ter fé em Deus, acreditar nas coisas que Deus prometeu para nós. Você já pensou se Moisés, naquelas promessas que ele recebeu ali, né, que Deus seria com ele, que Deus ajudaria a tirar aquele povo do Egito, livrar aquele povo da mão de Faraó? Será que Moisés, se ele tivesse duvidado, a história seria tomada ao rumo? Poderia ter sido tomada, porque Deus, quando Ele quer fazer algo, Ele nos dá a oportunidade de escolher se nós queremos estar fazendo parte desta obra ou se nós queremos ficar só assistindo. Porque se você não quer fazer, Deus levanta outra pessoa para estar fazendo. Deus te deu livre-arbítrio, como já foi dito nas outras lições anteriores. Nós escolhemos o que nós queremos fazer. Mas uma coisa que nós não escolhemos são o resultado das nossas escolhas. Amém? Olha só o quarto subtópico. Vai dizer assim: nessa luta, as armas devem ser espirituais. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, vai dizer assim: são as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. As armas carnais só prejudicam, pois muitas vezes levamos a dar lugar ao inimigo. Interessante tratar dessa forma, porque já pensou, você não consegue ver o inimigo. Você vai pegar uma arma e vai dar um disparo nele, você não consegue ver ele. Outra coisa, vai passar uma faca, uma espada em quem? Você não está vendo. Então por isso que está dizendo que as nossas armas espirituais são diferentes. É oração, jejum, oração, para podermos estar vencendo essa caste de demônio. Glórias a Deus, né? Nós vamos estar entrando aí também agora no nosso segundo tópico, que diz assim: o inimigo procura atingir a nossa fé. Mas veja bem, né, que a aula dessa semana nossa nós devemos explicar bem para nossos alunos a respeito da batalha espiritual. A respeito dessa batalha espiritual que nós vivemos diariamente, todos os dias. Né? Na nossa lição nós vamos ver aqui a respeito de Daniel, que orou 21 dias para poder ter resposta da sua oração. Na verdade, a oração dele já tinha sido respondida no primeiro dia da oração. A questão é que a batalha espiritual entre anjos e demônios, para o anjo poder trazer a resposta da oração de Daniel, que demorou 21 dias. Talvez o que você esteja pedindo a Deus esteja demorando, mas aí que tá, nós estamos aqui nessa batalha, estamos travados nessa batalha. Talvez o anjo já está aí com a resposta sua nas mãos dele, mas estamos diretamente, diariamente em conflito, né, com as coisas de Satanás. Nós estamos em conflito todos os dias contra as potestades malignas, né? Então essa lição vai estar dizendo isso para nós. Nós devemos explicar isso para os nossos alunos, né, professor? Você, aluno que está aí, você já está tendo um pouco da noção de como funciona essa questão de batalha espiritual. Olha, mas eu estou pedindo uma coisa já faz tempo. Talvez Deus já preparou sua vitória já faz tempo também. A questão é que está tendo um conflito aí, né, até o anjo poder chegar e entregar aquilo que é teu, né? Glórias a Deus. Segundo subtópico já foi lido aqui, né? O inimigo procura atingir nossa fé. De que forma nós vamos ver? Através do desprezo. Talvez a gente se sinta desprezado por alguém, por a pessoa se achar superior a nós.
né? Então ele acaba nos desprezando, nos isolando de canto. Diziam, que faz esses fracos judeus? De fato, em nós somos fracos. Paulo disse que quando estou fraco é que estou forte. Por que Paulo disse isso? Porque quando nós estamos fortes, nós nem lembramos de Deus, essa é a grande realidade. Mas quando você está aflito, você está afligido, você está desanimado, atrás de quem que você recorre? Atrás de Deus. É aí que você está forte. Né? Quando você está com Deus, você pode tudo. Agora, quando você se acha superior, quando você se acha estar pronto, aí que você está fraco. É isso que Paulo quer dizer. Né? Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. Foi esta tentação que derrubou a Israel. Não devemos também tentar Satanás, né? Querer procurar aí, achar aí conflitos direto com ele. A Bíblia diz que ele o Espírito nos protege. Mas o inimigo está como um leão bramando ao nosso derredor. Então, se nós dermos brecha, ele vai entrar e vai fazer uma arruaça na nossa vida, né? O segundo subtópico diz assim: o inimigo ataca com a arma do escárnio. A você que não tem, não sabe o que é o escárnio é algo que diz assim a zombar, né? Ele zomba da nossa fé, ele zomba de nós, né? Ele caçoa da nossa religião, caçoa do nosso ministério. Ele ri, né? Querendo deturbar a nossa paz. É isso que significa escárnio, né? Para você aí poder estar entendendo mais essa lição, que diz assim da nossa lição aqui: trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Nós vemos aí, né, nessas lições anteriores aí, tratando dos samaritanos, de Sanbalat e Tobias, né? Pessoas que duvidavam que a obra seria feita. Eles estavam fazendo isso porque eles queriam? Não, estavam sendo usados por Satanás. Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados. Quando as pessoas zombam, né, para que fomos chamados. Qual foi a sua chamada? Né? Todavia devemos lembrar que isto é o que os fiéis sempre tiveram que suportar. Lembra de Jesus? Jesus, ele foi zombado até o momento de cruz. Né? Quando ele esteve na cruz, o ladrão falou: se ele fosse mesmo quem ele fala que é, ele não estaria aqui. Mas o ladrão da esquerda fala: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Então até Jesus passou por essas situações. Até Jesus passou por este tipo de conflito com Satanás. A todo momento Satanás zombou das coisas de Deus, das coisas de Jesus Cristo. É interessante, nós temos que tratar sempre disso. Nem Jesus escapou do escárnio. Lá em Mateus, capítulo 20, versículo 19, vai estar dizendo aí, né? Ele disse: se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos domésticos. Lá em Mateus 10, 25. Isso faz parte da cruz que devemos acertar, segundo seguimos a Jesus. Os que são carnais procuram escapar do escândalo de cruz, né? E uma leitura boa para a gente poder lembrar na sala de aula aí, que está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23 ao 16. Se alguém quer vir até mim,
após mim, negue-se a si mesmo, né? Pegue tua cruz e siga-me. É isso que ele quer dizer. Que cruz é essa? A cruz que ele está falando aqui é negar os nossos desejos da carne, é negar para a opinião da sociedade, é negar, né, os nossos prazeres da vida e viver somente para Cristo. Essa que é a cruz, foi isso que Jesus Cristo fez, né? O nosso terceiro subtópico diz assim: o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. O que ele quer dizer? O tamanho da obra. Coloque em questão para ver se nós vamos aguentarmos, né? Se nós vamos dar conta, na verdade, de estar assumindo aquele compromisso. Como disse aqui no começo, na questão de Moisés, né? Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa a qual Deus o chamava, ele recusou de primeira instância a estar cumprindo aquilo que Deus mandou ele fazer, né? E nós estaremos aqui também vendo aqui que ele usa os instrumentos, ainda que esses sejam pequenos, a tarefas que sejam grandes. Glórias a Deus por isso, que ele não desiste de nós, né? Que nós se achamos pequeno, mas ele viu grandeza em nós, então ele quer nos usar, né, para estar fazendo a sua obra. Glórias a Deus por isso. Quarto subtópico: o inimigo usa contra nós boatos e mentiras, calúnias, defamação, né? Contra nós, levanta aí várias pessoas aí que se aceitam ser ferramentas de Satanás, pessoas que aceitam, né, ser usados por demônios, e levantam aí blasfêmias contra nossos irmãos, contenda, intrigas, né, boatos. E os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Em nenhum período da nossa leitura nós vimos que Neemias deu essa fala, né? Pelo contrário, ele queria vir para ajudar aquele povo que estavam ali, tinham sido cativos, estavam sem nada, estavam ali à mercê. Tudo isso para amedrontar os judeus e assim atingi-los em sua fé em Deus. Neemias respondeu que de tudo que dizestes contra nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração o inventas, né? Está lá em Neemias capítulo 6, versículo 8. Paulo escreveu: tornando-nos recomendáveis em tudo, para a honra e por desonra, por infâmia e por fama. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4 ao 8. Jesus aconselhou que aqueles que sofressem acusações mentirosas se alegrassem e se exultarem, e não atentarem para o que se fala deles. Quer dizer que não é para nós se importar, né? Para nós se alegrar quando vier a ter alguma calúnia a respeito da nossa chamada, a respeito, né, do que nós estamos fazendo para a obra de Deus. Quinto subtópico diz assim: o inimigo usa como arma a astúcia. Ele é astuto, ele arma ciladas, né? Ele coloca aí ciladas no nosso caminho para que nós venhamos a cair, né, nessas ciladas. O número 6. O inimigo usa como arma as ameaças. Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles, a fim que eles se espalhassem medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, diz Neemias, oremos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam sua área de trabalho. É isso que devemos fazer, né? Deixa o inimigo se armar lá, deixa o inimigo ameaçar a obra de Deus. Mas nós não podemos também duvidar, que nós vemos aqui na Bíblia que muitos homens duvidaram da astúcia de Satanás e eles acabaram errando, né,
Nós só devemos estar em prontidão. Como assim de prontidão, irmão Daniel? Em jejum e oração. Devemos fazer a nossa guarda, né, e colocar tudo nas mãos de Deus. Terceiro tópico, que vai dizer assim: qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Vamos saber agora quais foram esses tópicos aí que trouxe a vitória, né, para o povo de Deus. Primeiro subtópico: os judeus venceram porque tinham certeza que estavam na vontade de Deus. Neemias disse aos seus inimigos: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Porque agindo Deus, quem impedirá? Agindo o Senhor Deus, né, nas nossas vidas, quem que vai impedir? Ninguém pode impedir, né, a obra de Deus a vir prosperar nas nossas vidas. Ninguém pode. Ninguém pode parar. Podemos assim governar o nosso espírito. Segundo, os judeus venceram pela oração. Neemias era um homem de oração. Com frequência, lê-se sobre Neemias, orava: ouve, ó Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Uma coisa muito interessante que me chama a atenção aqui na nossa lição é que ele não pedia para que Deus tirasse, né, Sambalate e Tobias, mas ele falava: Senhor, lembra deles. O que me interessa nessa questão assim é que quando ele falava: Senhor, lembra deles, Senhor, livra eles de mim. Tem hora que nós esquecemos que Deus pode nos guardar dos nossos problemas. Tem hora que nós esquecemos que Deus pode resolver a nossa situação difícil, né? E é isso que ele faz aqui. Ele apresenta primeiramente a Deus ali a sua chamada e também apresenta o seu problema nas mãos de Deus. Terceiro, devemos também orar. Orar sem cessar. Jesus deixou-nos o mesmo ensino. Falou-nos da necessidade de perseverarmos em oração, usando isso por uma parábola. Lucas capítulo 18, versículo 1. Paulo exortou aos efésios a perseverarem em oração e súplica no Espírito. E aos colossenses ele escreveu: perseverar em oração. Colossenses capítulo 4, versículo 2. O que então é perseverança em oração? Vamos entender aí o que é perseverar, né? O que é insistir nas orações. Primeiro exemplo é impedir que alguma coisa estorve a orar, encontrando-nos apenas em oração. Precisamos de uma espécie de autodisciplina ou de um controle sobre nós mesmos. Marta não dispunha tempo para ficar aos pés de Jesus, porque estava ocupada. Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos, mas devemos ser vitoriosos. Temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos a pensar em outras coisas. Quando você for orar, faça igual Mateus 6,6. Né? Entra no teu quarto, fecha a porta. Eleva, né, o nosso pensamento a Deus. Então nós devemos nos desligar das outras coisas. Exemplo B é persistir em orar, ainda que o diabo procura tornar pesada e difícil a oração. Como já foi dito aqui a respeito de Daniel, né? Exemplo número C, que diz assim: orar até que venha a resposta. Devemos orar até que Jesus orou 3 vezes na mesma coisa. Paulo também orou 3 vezes até que Deus lhe respondeu. Elias orou 7 vezes para que chovesse, e choveu. E os discípulos que perseveraram em oração até que o fogo caiu. Exemplo D.
é prova que o Espírito da oração opera em nós. O Espírito Santo ora em nós quando trabalhamos, enquanto nos ocupamos de tarefas diárias. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição do nosso corpo, isto é, que estamos ajoelhados, deitados ou em pé. Isto é o segredo e estarmos sempre orando. Dá liberdade ao Espírito e Ele levará-te para uma gloriosa vida de oração. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Não vamos nos opor às tentações do inimigo. Não vamos nos se prender, nessas retaliações do inimigo, mas vamos estar em constante oração. Em constante oração, orar sem cessar, para que as coisas venham ser concluídas em nossas vidas. Amém? Nós chegamos aí no final dessa 9ª aula, da nossa Escola Bíblica Dominical, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E a semana que vem nós vamos estar tratando aí da lição de número 10, que vem com o tema dizendo assim: provai se os espíritos são de Deus, Lição muito boa também aí, para nós estarmos aí acompanhando nas nossas próximas videoaulas, e eu convido a você agora a estar nos ajudando aí também, compartilhando nas suas redes sociais, compartilhando aí nos seus grupos de WhatsApp, no seu grupo de Facebook, nas suas páginas, e lembrando também que agora nós estamos aí no Telegram, eu vou deixar aí o número aqui bem embaixo aqui na tela, e você pode estar no WhatsApp ou no Telegram, mandando aí mensagem para nós, e nós estaremos aí assim que pudermos estar respondendo, a todas as mensagens, atendendo aí a todos os nossos irmãos. Fiquem com Deus. Eu sou o professor Daniel Santos, espero estar encontrando você na nossa próxima videoaula comentada. Deus abençoe, fiquem com Deus, até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tchau!